A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui para mais um vídeo, mais uma pré-aula. Hoje a lição de número 12, data de 20 de setembro de 2020, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Quero parabenizar você que é aluno da Escola Bíblica, professor, superintendente ou apaixonado pelo conhecimento que a Escola Bíblica Dominical traz para as nossas vidas. Deus abençoe e receba os parabéns. A lição de número 12 tem o título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Você já ouviu falar que Deus proíbe esse casamento misto do crente com o não crente? Mas em que circunstâncias a Bíblia proíbe isso e em quais circunstâncias a Bíblia não proíbe? Fique até o final e veja o que é que a Bíblia tem a dizer do casamento do crente e quais as problemáticas dessa união do crente com o não crente. Quero pedir que compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, deixe o seu joinha e o seu curtir. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique aí nesse botão vermelho abaixo desse vídeo, passe a ser um inscrito, clique no sininho para ser notificado. Cada vídeo novo você será avisado, mas para isso tem que clicar no sininho aí, não esquece não. Vamos à leitura do nosso texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 9, versículo 1 ao 4, depois Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao 26, Neemias, capítulo 9, versículo 38, e também Neemias, capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e versículo 30. Faça a leitura desse texto para que possa entrar na lição com conhecimento de seu contexto. O ponto central da lição nos diz: a união ilícita é um perigo espiritual. Na introdução da lição nós vemos o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isto haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. Nós sabemos na palavra de Deus que o Espírito que em nós habita, ele tem ciúmes. Na lei de Deus estava ordenado que o homem judeu não se misturasse com mulheres estranhas de outros povos, para que não houvesse uma contaminação espiritual, não houvesse a introdução do paganismo entre o povo escolhido por Deus. Esdras, ao constatar que o seu povo havia se misturado com as mulheres estranhas entre os cananeus e os outros povos ao redor, Esdras se contrista bastante, vai até a praça da cidade, arranca cabelos de sua barba, cabelos de sua cabeça em protesto, rasga suas vestes, se assenta na praça e começa a se lamentar. Aquela atitude do sacerdote chamou a atenção do povo da cidade, que correu à praça, e ao entender o motivo da tristeza de Esdras, o povo também chorou amargamente. Vamos ao tópico de número 1. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Subtópico 1. A ira e a reação de Esdras. Muito bem, este subtópico complementa o que já falamos na introdução desta lição. Mas um detalhe principal que nós vemos aqui no final do subtópico é: na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. Então, na hora de qualquer dificuldade que a liderança encontra, se depara, no meio dessa jornada, dessa caminhada de conduzir o povo,
Temos aí um grande exemplo deixado pelo sacerdote Esdras para nós líderes. O remédio, a solução é buscar a Deus, buscar a face de Deus. Esdras foi orar, Esdras foi clamar a Deus. Ele não apedrejou o povo, ele não condenou o povo com suas palavras, com sua boca, mas ele lamentou profundamente. Claro que o protesto de Esdras se tornou público. Toda a população que estava ali na praça viu aquela cena de seu descontentamento. Mas ele falava com Deus, ele clamava ao Senhor, porque ele sabe que a resposta vem de Deus e a solução para qualquer dificuldade na liderança, seja qual for, a solução vem das mãos do eterno Deus. Subtópico de número 2. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Aqui nós vemos a reação do povo, pois no primeiro subtópico era a reação do líder, o sacerdote Esdras. Agora, para toda ação, há uma reação. O povo reagiu de que maneira ao protesto de seu líder? Secanias era um judeu bem conhecido e ele também havia errado neste ponto, havia tomado para ele uma mulher estranha. E ele agora, sentindo as dores do sacerdote Esdras, sentindo e enxergando que o povo realmente havia caído nesta falha, o povo havia ignorado este mandamento da lei, ele agora declara: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras capítulo 10, versículo 3. Assim que o povo ouve as palavras de Secanias, o povo também declara: levanta-te, pois, Esdras, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Quão maravilhoso é quando o povo é corrigido pelo seu líder e o povo entende a preocupação do líder, a preocupação do sacerdote. A reação do povo foi maravilhosa e foi imediata. Não demorou 1 ano, 2 anos, 10 anos. Aqui diz que o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Logo em seguida, o líder precisa mostrar aonde está o problema, aonde está o erro, em que é que estamos pecando. E a resposta para quem está errado, se nós estamos errando, a resposta não é nos revoltar contra o nosso líder, não, mas é na mansidão, é reconhecer os nossos erros que estão nos levando ao fracasso e procurar endireitar e ainda apoiar o nosso líder, que se ele está nos corrigindo é porque ele tem amor pelas nossas almas, preocupação e zelo, porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus que os nossos pastores, os nossos líderes, um dia darão conta das nossas almas. Eles velam pelas nossas almas para apresentá-las ao sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Subtópico de número 3, o arrependimento do povo. Após ouvir as palavras de Secanias, o líder, o sacerdote Esdras, se sentiu encorajado, porque também isso foi resposta de suas orações, e ele levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. Fez o povo jurar, e o povo jurou. O povo concordou em fazer conforme Secanias havia proferido. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados para esta reunião e para ajuramentar, para comprometer-se com juramento. E Esdras então fala com todo este povo, dizendo: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E todos responderam: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Esdras capítulo 10, do versículo 10 ao 12. Aqui o comentarista ainda vai nos dizer que antes da chegada de Esdras, Neemias já havia enfrentado esse casamento misto e havia identificado inclusive alguns sacerdotes que estavam com este erro, com este pecado. O pecado, volto a dizer, o pecado precisa ser mostrado pelo sacerdote. O sacerdote precisa mostrar
ao rebanho, mostrar ao povo aonde estão errando, aonde está o pecado. E o povo, por sua vez, precisa reconhecer o pecado, se arrepender e fazer conforme a orientação da palavra de Deus. Secanias não inventou nada. Secanias estava simplesmente recordando o povo de que era mandamento da palavra de Deus e precisava ser obedecido, pois o povo estava debaixo de uma maldição. E para que a maldição seja tirada das nossas vidas, é preciso haver obediência à palavra de Deus. Tópico de número 2. Por que um judeu não devia casar com uma mulher pagã? O primeiro subtópico já nos responde essa pergunta. Deus havia proibido o casamento misto. Então, se é algo proibido por Deus, já está aí 100% respondida essa pergunta. Por que é que o judeu não deveria se casar com uma mulher pagã? Se Deus proibiu algo, nós vamos nos levantar contra Deus. Desobedecer a Deus é loucura. Aqui diz, a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Vamos à leitura de Deuteronômio capítulo 7, versículos 2 ao 4. Assim diz o texto sagrado: E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Irmãos, resumindo, o que Deus queria era livrar o seu povo da contaminação espiritual, para que o povo não se envolvesse com deuses falsos, deuses estranhos. O povo deveria seguir na pureza espiritual, servindo e adorando ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. Veja bem, vamos aplicar o entendimento desse contexto para os nossos dias. Se os nossos jovens, se algum dos nossos jovens se interessar por alguém que não pertence à mesma linha de pensamento, raciocínio e interpretação bíblica que nós temos, e por lá se misturar com alguém de outra, vamos dizer assim, de outra linhagem espiritual, que não seja nada parecido com a denominação da qual pertencemos. Existem muitas seitas espalhadas e entre essas seitas, várias delas estão disfarçadas de igrejas. Falsamente até colocam o nome de igreja, mas pelo seu comportamento se distinguem e se apresentam como seitas. E uma das características principais de uma seita é o adepto ou o sectário, o membro daquela instituição, dizer: a única forma de salvação é aqui onde nós congregamos, é aqui onde nos reunimos, em nenhuma outra das igrejas pode haver salvação a não ser na nossa. Quando a pessoa entra com esse discurso, já é uma característica principal de que ali não é uma igreja, não é reconhecido como a igreja do Senhor, mas sim uma seita, e essa seita serve de armadilha para atrair pessoas e impedi-las de conhecer a verdade. E voltando ao exemplo do casal de jovens, a moça que lá fora participa de uma dessas seitas, ou pelo menos nasceu dentro de um lar onde seus pais fazem parte dessa seita, certamente quando criança ela foi levada várias vezes em várias reuniões, pode até ser que lá na sua juventude ela já não participe mais, mas dentro do coração dela já está essa semente, está plantado. E ela pode dizer para o seu namorado, seu noivo: não, eu vou contigo para a sua igreja, não tem problema nenhum. Ainda que ela venha para a igreja, ainda que se casem ali dentro dessa igreja, porém, futuramente vão haver conflitos de pensamentos, conflito de entendimento na palavra de Deus. A moça vai dizer: o meu pai me ensinava diferente, a minha mãe me ensinava diferente, eu não aprendi desse jeito. Então é onde vai começar
uma grande complicação que vai, inclusive, trazer dificuldades na hora de educar os filhos no caminho do Senhor. Mediante essa problemática, é melhor evitar se misturar com pessoas estranhas. É melhor que quando chegar o tempo de enamorar-se, para noivar e casar-se, que ore ao Senhor para que prepare alguém entre os seus. Não estou dizendo que tem que ser exatamente dentro da sua congregação, mas que tenha a mesma forma de pensar, que pertença à mesma linhagem. Tem tantas igrejas que são co-irmãs na sua linha de pensamento, de entendimento das Escrituras. Então é mais saudável e vai diminuir muito a incidência de problemas na hora de educar os filhos ou diante de algum tema curioso da palavra de Deus, onde poderia surgir polêmicas. Subtópico número 2. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Nós temos aqui 2 exemplos. O exemplo de Salomão é o primeiro. Filho de Davi, rei de Israel, aquele que construiu o grande templo. Ele contaminou-se por causa de seus casamentos, seus vários casamentos com mulheres pagãs. E elas trouxeram seus deuses e perverteram o coração do rei Salomão. E Salomão passou a seguir os deuses dessas mulheres. Isso foi um agravo contra a santidade de Deus. Isso é uma grande rebelião contra Deus. Ainda o escritor nos lembra: como consequência de seu pecado, no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte se separaram das 2 tribos do sul e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. O filho de Salomão, Reoboão, ficou com as 2 tribos do sul, e enquanto Jeroboão reinava o reino do norte, chamado Reino de Israel. Mais um exemplo nós temos aqui. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, a terrível Jezabel, princesa Sidônia. Jezabel, vinda de uma nação pagã, fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Baal nós encontramos no dicionário que significa, entre alguns de seus significados, amo, senhor e marido. Tá? O nome Baal pode significar marido. E agora eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura de um texto em Tiago capítulo 4. Veja bem, Tiago capítulo 4 e versículo também 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha aí. Esse adultério que Tiago está se referindo é o adultério espiritual. Jezabel leva o culto a Baal para dentro da nação de Israel, no reinado de Acabe, seu esposo. Jezabel vem de sua cultura pagã e o seu povo adorava Baal. Aqui diz o texto que Jezabel fortaleceu o culto a Baal e ainda ela inicia uma perseguição contra os verdadeiros profetas do nosso Deus. Consequências terríveis vieram sobre o reinado de Acabe, sobre a sua vida e sobre a vida de sua esposa. Então, em momento algum, vale a pena desobedecer a uma ordenança divina. Tópico número 3, a sobrevivência do povo judeu. Embora espalhados por quase todos os países do mundo, os judeus não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. A grande maioria dos judeus ainda se preservam puros. Para manter a linhagem judaica, os judeus se casam com as mulheres judias e assim vai conservando aquela nação pura, não por ambição, não por rejeitar as outras nações, mas por obediência à palavra do eterno Deus. Tópico número 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo.
Mas, no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Aqui no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, Paulo está dizendo que a mulher, assim que o seu esposo morre, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O casamento do cristão, aqui já estamos falando da dispensação da graça, Novo Testamento. A mulher pode se casar com outra pessoa, desde que seja no Senhor. Ou seja, essa pessoa que vai contrair matrimônio com ela também precisa ser crente, também precisa ser da mesma linhagem de pensamento. O escritor ainda nos diz: assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, por outro lado, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Então, 2 pesos, 2 medidas. Casar-se na direção do Senhor, haverá felicidade sem limites. Casar-se fora da direção do Senhor, a probabilidade de uma vida infeliz é muito grande. Quero fazer uso do texto áureo que já foi lido no início desta lição. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Também aqui em Mateus 19, versículo 6, diz: não são mais dois, mas uma só carne. Foi o próprio Jesus quem citou essa palavra, que está registrada em Mateus 19. O casamento faz isso, com que os dois se tornem uma só carne, uma só fé. Ainda ontem, no culto à noite, soubemos que a esposa do irmão estava enferma. Convidamos ele para que viesse à frente receber a oração no lugar dela. Ela já havia se retirado do culto, pois não estava bem, e tinha ido para sua casa. E ele veio à frente, recebeu a oração, recebeu a unção, que usamos ungir os enfermos, representando a sua esposa. Ele estava ali de joelhos, e ainda na oração nós citamos: os dois são uma só carne. Nesta hora profetizamos a cura sobre a vida da tua serva, orando aqui pelo esposo dela. Glória a Deus. Então, isso precisa ser levado muito a sério, a questão dos dois ser uma só carne. Não é para estar simplesmente registrado ali no texto bíblico e a gente ignorar o que Jesus falou. Nenhuma palavra do que o Senhor Jesus proferiu deve ser ignorada. Ele disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando nós lemos aqui que os dois são uma só carne, isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges. Passam a ser unidos em tudo e precisa obedecer este mandamento, esta ordem que foi estipulada pelo próprio Senhor Jesus. E estão envolvidos ali corpo, alma e espírito. Porém, quando casa-se um crente com um que não é crente, pode naturalmente estar unido o corpo e a alma, mas o espírito não se une. Por que não se une? Porque enquanto um pertence ao reino de Deus, que é a luz, o outro pertence ao reino das trevas. Então não há consenso entre a luz e as trevas. Não há união, não há concórdia entre a luz e as trevas. O espírito do crente com o descrente jamais se unirá. Prosseguindo, nosso comentarista ainda diz: é impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Infelizmente, nós já nos deparamos com situações assim, em que as duas partes não tinham a mesma linha de pensamento, não havia a mesma concepção bíblica, e os problemas vêm, sem sombra de dúvida, os problemas vêm. Tá? No início é aquelas 1000 maravilhas,
é muito amor envolvido, muito carinho, muita declaração, mas depois, com a convivência, começam as diferenças. E aqui ainda está frisando esse detalhe de que a parte não crente passa a não respeitar a parte crente, pois ela vai dizer o seguinte, ou pelo menos ela sabe que aquele outro errou, o crente errou contra a Bíblia, aceitando se casar com ele, aceitando, passa a entender que, olha, a Bíblia proíbe que case com um não crente, você casou, então você ama mais a mim, ou amou mais o nosso casamento do que a própria obediência ao seu Deus. Imagine ter que ouvir isso, ou ainda que não ouça isso da boca do seu cônjuge, mas as atitudes da segunda parte vão mostrar que é isso que está acontecendo. Algo terrível e lamentável, e infelizmente tem se tornado uma rotina entre os casais. E quanto aos filhos de um casal assim desestruturado, uma parte crente, a outra parte não crente. E quanto à criação dos filhos, como já falamos agora há instantes, veja bem, em lugar de estabelecer-se um lar cristão, uma plataforma do evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Começou agora a lutar do outro lado. E os filhos, em lugar de um lar cristão, com uma viva influência maravilhosa sobre os filhos, sobre a vida espiritual dos filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Ninguém já nem sabe mais o que seguir, ninguém mais sabe no que acreditar. Forma-se um lar sem definição espiritual, os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Queridos, então, antes de acontecer essa tragédia ou essa trágica concepção familiar, vale mais orar, buscar a face de Deus, esperar no Senhor, que é o que nós vamos ver aqui no último tópico, confiar que Deus há de preparar a pessoa certa para que você possa se unir a essa pessoa e ter um lar feliz, próspero e abençoado. Quinto e último tópico da lição: espera em Deus. Finalizamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo, dizendo: espera em Deus. Salmo 27, versículo 14, Salmo 37, versículo 7. E o comentarista ainda dá um recado aqui para os rapazes e as moças que estão aí na escola dominical aprendendo diante dessa lição. Veja bem, jovem, você tem o desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira? Isto é natural, isso é maravilhoso. É porque Deus te fez perfeito, Deus te fez completo. Amém? Esse desejo aí, esse sonho de um dia ter um companheiro, uma companheira, constituir um lar, uma família, isso é porque você é uma pessoa normal. Glórias a Deus por isso. Agora ainda diz aqui, ó, lembra-te de que Deus ouve a oração. Deus ouviu a oração de Esdras e respondeu imediatamente. Então Deus ouve a sua oração. Clame ao Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor, entrega o teu futuro ao Senhor. Eu costumo ensinar: ore pelos filhos que você vai ter um dia. Ore pelo esposo, pela esposa que você vai ter um dia. Não sabe nem quem é, mas já passe a orar desde agora. Vemos um exemplo aqui também no Antigo Testamento. Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac. Recebeu uma gloriosa resposta. Quem ora, recebe a resposta, e a vitória vem através da oração. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando e rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele pode colocar armadilhas, pessoas que podem ser muito belas por fora, mas por dentro existe algo muito terrível, algo mal, para tirar você da presença de Deus. Então não procure com os olhos,
procure com os joelhos, procure na oração. Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, em tudo na nossa vida devemos orar, confiando que Deus vai nos responder. Muito bem, chegamos aqui ao final da lição e eu quero terminar repetindo esta frase: espera, pois, no Senhor. Espera em Deus, a resposta vem do Senhor e a vitória vem das mãos do Senhor. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana. Próximo domingo, a última lição desse trimestre, que certamente será uma bênção, e eu conto com a sua presença aqui na nossa pré-aula aqui no canal Semeando Missões. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.